Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula, vamos falar dos conceitos fundamentais para o entendimento da química. Vamos finalmente dar nome aos bois. Pô, professor, como assim dar nome aos bois? Bem, toda profissão, gás nobre, tem o seu linguajar próprio. Se você for a um advogado, você vai ouvir termos como agravo, alçada, autos, autuação. Se você estiver em um hospital, vai ouvir enfermeiras falando o tempo todo palavras como adução, alopécia, anoxia. E ao ouvir esses termos você pensa, Jesus, eu vou morrer. Mas, assim como o direito e a enfermagem têm os seus termos técnicos, a química também tem os seus termos. E é extremamente importante que nós conheçamos esses termos para a compreensão do conteúdo e, claro, a compreensão da prova. Veja, por exemplo, essa questão que está aqui no quadro. O número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias é... Faltou um ezinho aqui. É. Bom, e ele deu pra gente essas substâncias. Pô, se eu não sei o que é uma substância simples, se eu não sei o que é uma atomicidade, eu não sei resolver essa questão. Eu sei o que par significa. 2, 4, 6 são números pares. Mas o que significa substância simples? Então vamos lá, nós vamos estudar tudo isso, mas eu vou resolver essa aqui com vocês para não deixar nada desamarrado. Substâncias simples são substâncias que têm um único tipo de átomo. Por exemplo, aqui tem um único tipo de átomo, só enxofre. Essa é uma substância simples. Aqui, essa substância tem dois tipos de átomos. Tem o hidrogênio e tem o enxofre. Então isso não é uma substância simples. Isso é uma substância composta, ok? Esse aqui, o fósforo, P5, é uma molécula, mas é uma substância simples. Só tem o quê? Um tipo de átomo, que é o fósforo, e a atomicidade são esses numerozinhos aqui, ó. É a quantidade de átomos que compõem a molécula. Então essa molécula aqui de enxofre tem 8 átomos de enxofre. Essa molécula desse ácido aqui tem 2 átomos de hidrogênio e tem 2 átomos de enxofre. E aqui no fósforo nós temos 5 átomos de enxofre. Então a atomicidade é esse número e substância simples é aquela formada por um único tipo de átomo. Então, qual substância dessas aqui é uma substância simples e tem atomicidade par? Pô, apenas o enxofre, apenas o S8, substância simples e par. Aqui é uma substância composta e aqui é ímpar. Então, viu a importância de nós conhecermos os termos? Beleza? Então, vamos aos bois. Nós sabemos que a química estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre, correto? E o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma cadeira, uma televisão, um celular, uma caneta, tudo é matéria. E aí podemos classificar a matéria de duas maneiras. Primeiro, de acordo com seu estado físico, se a matéria está no estado sólido, líquido ou gasoso. E segundo, de acordo com a sua constituição, se ela é uma substância pura ou uma mistura. Nessa aula, nós vamos falar somente da primeira classificação e na próxima aula nós falamos da segunda. Combinado? Bom, os estados físicos da matéria nós vamos analisar de duas maneiras diferentes. Nós vamos analisar macroscopicamente, que é aquilo que os nossos olhos veem, e vamos analisar microscopicamente, que é como os átomos, as moléculas, as partículas se arranjam, ok? Então, nós sabemos que nós temos aí 3 estados físicos principais, que é o quê? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, beleza? O estado sólido, ele é conhecido por ter forma e volume constante, ou seja, essa caneta tem uma forma e um volume constante. Isso aqui está no estado sólido.
ok? Se eu pegar esse quadro, tem uma forma e um volume constante. Então, eu vou colocar aqui forma e volume constantes. Já o líquido, ele apresenta uma forma variável e um volume constante. O líquido, ele tem o formato do recipiente que o contém. Por exemplo, eu tenho essa garrafinha de água aqui, tem um líquido aqui dentro. Olha só, o formato, ele é variável, ok? A forma é variável. A forma desse líquido é a forma da garrafa. Se eu vier aqui e colocar esse líquido no copo, eu estou fazendo o quê? Agora está tendo o quê? O formato do copo. Porém, o volume é constante. A mesma quantidade de água que estava aqui dentro, agora está aqui dentro do copo. Né? Se eu tenho uma coca de 2 litros e eu começo a colocar a coca nos copos, a coca está lá, no formato da garrafa. Começo a colocar a coca nos copos, a coca vai ter o quê? O formato do copo. Mas vai ter 2 litros. Se eu somar todos os copos, não é um milagre da multiplicação da coca. Não é verdade? Então, a forma é variável, mas o volume é constante. Vai beber uma água, guys. Nobre, é importante hidratar para estudar. Agora, o estado gasoso não possui nem forma, nem volume constante. Tanto a forma quanto o volume do gás são variáveis. Olha que loucura. Se eu encho uma bexiga, o quê? O gás vai ter o formato da bexiga. Se eu encho uma boia, o gás vai ter o formato de uma boia. E o que acontece se eu soltar um peido aqui? A pessoa que está lá do outro lado da sala vai sentir o cheiro. Por quê? Porque o gás tem capacidade de se expandir. Ou seja, antes ele estava aqui dentro de mim, bem apertadinho, pequenininho, tá? E aí eu pus ele para fora e ele foi, ocupando todo o espaço. Ou seja, o volume que o gás ocupa é também variável. Os gases tendem a ocupar todo o recipiente que o contém. Por isso que se eu fizer um pum aqui, todo mundo que está na sala vai sentir. Ok? Porque ele tem essa capacidade de se expandir. E da mesma maneira que o gás pode se expandir, nós podemos o quê? Comprimir um gás. Ok? E por que isso acontece com os gases? Porque microscopicamente as partículas, as moléculas dos gases estão bem distantes umas das outras. Como essas molequinhas, essas partículas estão bem distantes umas das outras, nós podemos aproximar elas. Por isso, se você pegar uma seringa, tá? Mas sem agulha, tira a agulha lá da seringa e aperta, você vai ver que você consegue comprimir o gás. O que é comprimir o gás? É aproximar essas molequinhas, aproximar essas partículas. Se você pega uma bexiga e amassa a bexiga assim, você está fazendo o quê? Você está comprimindo o gás, você está aproximando. E isso é possível porque elas estão bem distantes umas das outras. E no gás, as molequinhas estão em movimentos desordenados para um lado e para o outro, com um montão de energia. Então, microscopicamente, esse é o arranjo de um gás, ok? Agora, como é um arranjo de um líquido? No líquido, as moléculas já estão um pouco mais juntinhas. Elas não estão tão afastadas como um gás e nem tão juntinhas como no sólido, porque no sólido as molequinhas estão aqui, bem juntinhas, partículas bem juntinhas umas às outras. É por isso que eu não consigo penetrar aqui, porque tá bem pertinho uma das outras, essa ligação aqui é bem intensa, tá no estado sólido, ok? Já aqui no líquido, elas estão um pouco mais afastadas e é por isso que o líquido tem uma mobilidade. O que acontece quando você derrama a coca no copo? É uma molequinha vai deslizando sobre a outra, ela vai dançando ali dentro, ela tem uma mobilidade. Porque microscopicamente as partículas, as moléculas que estão ali, estão um pouco mais afastadas umas das outras. Ok? Combinado, guys? Nobre, entendido os estados físicos da matéria? Agora, eu quero te chamar a atenção para um negócio aqui que muita gente confunde. A diferença de gás e vapor. Cuidado, porque gás não é a mesma coisa que vapor. Quando eu falo assim, vapor de água, eu não falo gás de água. Eu falo gás oxigênio, eu não falo vapor oxigênio. Gás é tudo aquilo que já está no estado gasoso à temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente, a água está no estado líquido. Por isso que eu não falo gás de água quando ela evapora. Quando eu vejo vapor, eu falo o quê? Que é o vapor de água. Quando a água está no estado gasoso, eu vou falar que eu tenho um vapor de água e não um gás de água.
Porque inicialmente a temperatura ambiente, ok, a 25 graus Celsius e 1 atm, ela estava no estado líquido. Já o gás oxigênio, que é o ar que nós respiramos, o gás nitrogênio, que também está aqui na atmosfera, são gases a temperatura ambiente. Então eu vou falar gás oxigênio, gás nitrogênio, o ferro. Se eu evaporar o ferro, se eu aquecer o ferro até ele ir para o estado gasoso, eu vou falar gás ferro ou vapor de ferro? Vapor de ferro, ok? Então gás é tudo aquilo que já está no estado gasoso na temperatura ambiente e vapor é aquilo que está no qualquer outro estado, né, sólido ou líquido, na temperatura ambiente e a gente vai passar para o estado gasoso. Fechou? Agora, eu quero ampliar um pouco o campo de estudo da química. Nós dissemos que a química estuda as propriedades da matéria e as transformações que a matéria sofre. Eu quero apimentar um pouco a nossa relação, dizendo o seguinte, que a química estuda as propriedades da matéria e as transformações que a matéria sofre, bem como as energias envolvidas nessas transformações. Sabe por quê? Toda transformação química é acompanhada de uma variação de energia. Ou seja, toda transformação na composição da matéria envolve necessariamente uma liberação ou uma absorção de energia. Às vezes essa absorção ou liberação de energia é escancarada. Por exemplo, quando a gente queima um palito de fósforo, nós percebemos ali a energia sendo liberada na forma de calor e na forma de luz, não é verdade? Às vezes, nem tanto, mas acredite, toda transformação química vai envolver uma variação de energia e vamos estudar muito isso em termoquímica, ok? Lá em fisicoquímica. Mas afinal, o que é energia? Bem, definir energia com rigor não é uma tarefa fácil. Mas, a nível de ensino médio, nós podemos dizer que energia é o ente capaz de provocar transformações da matéria. Existem várias formas de energia e essas formas podem se transformar umas nas outras. Os principais tipos de energia são a energia cinética, que é a energia que um corpo possui devido ao seu movimento. Então, se eu estou em movimento, eu tenho energia cinética. Energia potencial é a energia que um corpo possui em função da sua posição. Por exemplo, essa caneta está aqui em cima, ela tem uma energia potencial em relação ao solo. Se eu soltar, ela cai. Beleza? Energia eletromagnética, que é a energia transportada por ondas eletromagnéticas, como a luz. A luz é uma energia eletromagnética. E energia calorífica, que é a energia transferida entre corpos com temperaturas diferentes. Imagine só o lançamento de um foguete, a energia potencial armazenado nos compostos químicos do combustível. E essa energia, quando queima o combustível, ela é transformada em energia calorífica, que é o calor, e luminosa, que é a energia eletromagnética. E essa grande liberação de energia faz o foguete decolar, ou seja, faz com que ele ganhe velocidade, energia cinética, e altura, energia potencial. Olha só a energia se transformando. E se a energia está apenas se transformando, podemos dizer que a energia, assim como a matéria, é indestrutível. Isso mesmo, gás nobre. Nem a energia, nem a matéria podem ser criados e nem destruídos. Apenas transformados, ok? E quando a gente fala que nem a matéria nem a energia podem ser criados nem destruídos, só transformados, já vem na nossa cabeça aquela célebre frase que foi atribuída erroneamente a Lavoisier. Aquela frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase, na verdade, é um resumo do livro, do poema sobre a natureza das coisas do filósofo e poeta Lucrécio, que viveu de 96 anos de Cristo até 55 anos antes de Cristo. Enfim, né? Lavoisier pode ter sido fã desse poeta e alguma vez dito essa frase, mas vamos fazer aqui apenas uma justiça ao Lucrécio, né, coitado? Para que todos saibamos que essa frase foi dele. Agora, gás nobre, que já sabemos o que é matéria, vamos falar sobre as propriedades da matéria. Nós podemos dividir as propriedades da matéria em 3 grupos.
propriedades gerais, específicas e funcionais. São essas propriedades que vão ajudar a gente a identificar e diferenciar os tipos de materiais, ok? Vamos começar pelas propriedades gerais. As propriedades gerais são aquelas comuns a todo tipo de matéria. Por exemplo, toda matéria tem massa, toda matéria ocupa um volume. Então, massa e volume são propriedades gerais, porque toda matéria tem, ok? Além de massa e volume, nós temos a impenetrabilidade, divisibilidade, compreensibilidade, elasticidade e inércia. Isso é tudo propriedade geral, toda matéria tem. É claro que alguns tipos de materiais você acaba observando mais ou menos algumas propriedades. Por exemplo, compressibilidade. Se você pegar uma seringa, de novo, sem agulha, por favor, e encher ela de ar e tampar a ponta, você verá que é perceptível que o gás se comprime. Porém, se você colocar água e comprimir, ela também vai comprimir. Porém, você não consegue perceber isso a olho nu, tá ok? Então, a água, no estado líquido, também tem essa propriedade da compressibilidade. Só que alguns materiais a gente observa mais, outros a gente observa menos, beleza? Então, fechou. Propriedades gerais são aquelas que estão presentes em toda a matéria. Segundo, nós temos as propriedades específicas, que são as propriedades particulares de cada tipo de matéria, ou seja, de cada substância individualmente. Cada substância individualmente, a água, o gás carbono, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, cada um vai ter a sua, beleza? E elas são divididas em três. Nós temos as organolépticas, as físicas e as químicas, ok? Vamos falar de cada uma delas. Propriedades organolépticas são aquelas propriedades perceptíveis aos nossos sentidos. Por exemplo, visão, odor, tato, paladar, audição. Nós conseguimos ver a cor de um sal. Falamos que o sal é branco, que é a cor de um metal, que o ferro tem um aspecto metálico, que o cobre tem um aspecto ali meio avermelhado. Conseguimos dizer que algumas substâncias são azedas, outras são doces. Conseguimos identificar uma matéria só pelo som que ela produz. Se eu bater na madeira ou se eu bater no metal, eu consigo identificar pelo som. Então, são propriedades organolépticas. É aquilo que vai sensibilizar os nossos sentidos. Porém, guys nobre, aqui eu tenho que fazer um parêntese gigantesco, que é extremamente importante ter cuidado em um laboratório. Um laboratório é cheio de substâncias que você não conhece, entre elas substâncias letais. Então, no laboratório, você não vai usar propriedade organoléptica. Você não vai chegar lá, deixa eu provar essa substância aqui, não tem um líquido aqui, deixa eu provar isso. Aquele sal. Não, você vai dar um teste, você vai morrer, tá ok? Depois você pinga lá uma gota de ácido sulfúrico, atravessa sua língua, atravessa seu queixo, vai ficar com um buraco aqui, ó. Beleza? Então, muito cuidado com propriedade organoléptica. Você não sai testando, pôr na mão nas coisas, não. Beleza? Segundo, propriedades físicas, As propriedades físicas são aquelas que a gente pode medir no laboratório. As principais são ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, solubilidade, densidade, dureza. O legal dessas propriedades é que elas são intensivas. Isso quer dizer que elas não dependem da quantidade. Como assim, professor? A água tem densidade igual a 1 grama por ml, correto? E ela vai ter densidade igual a 1 grama por ml, independente da quantidade que você tem. Se você tiver uma garrafa de água, a densidade da água continua sendo 1. Se você tem uma gota de água, a densidade da água continua sendo 1. Então são propriedades intensivas, não depende da quantidade. Já propriedades que dependem da quantidade, como a massa, Se eu tiver mais água, eu tenho uma massa maior. Se eu tiver mais água, eu tenho um volume maior. São chamados de propriedades extensivas. Belezinha? Então, propriedades físicas são intensivas, não depende da quantidade e eu posso medir no laboratório. E cada substância tem a sua. Lembra, propriedade específica. A água tem um ponto de fusão, tem um ponto de ebulição. O gás oxigênio tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição, uma densidade. Belezinha, gás nobre? Além das propriedades organolépticas e físicas, que as duas são aqui específicas, nós temos as propriedades químicas.
Propriedades químicas é a habilidade de um material se transformar em outro material específico. Por exemplo, se eu deixar o vinho aberto, ele vai reagir com o oxigênio do ar e vai virar vinagre. Se eu deixar uma barra de ferro exposta no ar, ela reage com o oxigênio do ar e vira ferrugem. O vinho não vira ferrugem e nem o ferro vira vinagre, correto? Então essa capacidade de uma substância virar outra específica, né, do vinho virar vinagre e do ferro virar ferrugem, não o contrário, é uma propriedade química. Fechou? Então aqui, guys nobre, já falamos das propriedades gerais, que é aquela que todo material tem, ok? Das propriedades específicas, que é específico de cada matéria, cada substância tem a sua, que é dividido em organolétrica, física e química. E agora vamos falar das propriedades funcionais. Propriedade funcional é bem suave. Na verdade, as propriedades funcionais são aquelas apresentadas por um grupo de materiais. No fim das contas, esses grupos de materiais acabam formando as funções químicas. Por exemplo, tem um grupo de materiais que quando a gente joga em água, eles ionizam e liberam H+. Essas substâncias formam um grupo de materiais chamado de ácidos, né? As principais funções químicas que nós vamos estudar daqui a pouco são as funções ácido, base, sal e óxido. Beleza? Então pronto, guys nobre. Dissemos que a química estuda a matéria, as transformações que a matéria sofre e as energias envolvidas nessas transformações. Nessa aula já definimos e classificamos o que é matéria, o que é energia e agora só falta a gente falar das transformações. Então bora lá? Bem, temos que tomar cuidado porque nem toda transformação que acontece com a matéria é um fenômeno químico. Algumas transformações podem ser simplesmente um fenômeno físico. E qual a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Bom, um fenômeno físico é uma alteração apenas na aparência física da matéria. Ele não altera a sua composição. Por exemplo, quando o gelo derrete, muda a aparência física, sai do estado sólido para o estado líquido, porém continua sendo a mesma substância que a água. Então qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. Beleza, mas o que mais? Se eu amassar uma barra de ferro, você não altera a composição química da barra, você continua tendo ferro, só que é uma barra de ferro amassado. Se você quebra um copo de vidro, você não altera a composição química, continua sendo vidro, só que agora vai estar um caco. Beleza? Então tudo isso são fenômenos físicos, ou seja, não são reações químicas. Ok? Já fenômeno químico é sinônimo de reação química e ele altera a composição química da matéria, ou seja, são formados novas substâncias. Então, quando rola um fenômeno físico, está formando novas substâncias. Por exemplo, o amadurecimento, o apodrecimento de uma fruta, o enferrujar de um prego de ferro, a combustão de um pedaço de matéria. São todas reações químicas, porque no final nós temos outras substâncias. Se uma banana apodrece, a banana podre tem sabor, tem textura, tem cor diferente da banana, sei lá, saudável, né? O prego enferrujado quebra-se facilmente, possui cor avermelhada, né? A madeira vira cinzas, carvão, gases, ou seja, mudou a constituição de todos esses materiais. Houve em cada caso uma reação química. É fácil identificar um fenômeno químico, uma reação química. Como nós podemos identificar reações químicas? Então aqui, guys nobre, nós conseguimos identificar que um fenômeno químico está acontecendo quando houver, por exemplo, liberação de energia, né? Como na queima, liberação de calor, quando você está queimando alguma coisa, né? Queima que na química nós chamamos de combustão, tá? Quando houver liberação de gases, se você pegar um comprimido, aqueles efervescentes e jogar na água, está liberando gases, é um indício que um fenômeno químico está ocorrendo. Liberação de gases. E por último, mudança de cor. Mudança de cor também indica que está acontecendo uma reação química, um fenômeno químico. Uma banana que apodrece, o ferro que enferruja, mudança de cor. Beleza?
Tudo isso aqui são sinais que estão acontecendo reações químicas. Fechou? Guys Nobre, para a gente fechar essa aula, eu só quero chamar a atenção para um erro muito comum em alguns livros didáticos, tá? E que alguns professores acabam reproduzindo. Beleza? É o seguinte, muita gente acaba classificando fenômeno químico e fenômeno físico de acordo com a reversibilidade, dizendo o seguinte, que fenômeno físico é aquilo que é reversível. Por exemplo, se eu tenho um gelo que derrete e vira água, eu posso de novo resfriar a água e eu volto a ter gelo, ou seja, é reversível. Estava no estado sólido, veio para o estado líquido, eu posso voltar para o estado sólido, posso vir para o estado líquido. E fala que fenômeno químico não é reversível. Por exemplo, se eu cozinho uma batata, e eu tenho a batata cozida, eu não consigo mais voltar a ter a batata crua, o que é verdade nesse caso. Mas, Guys Nobre, existem muitas reações químicas que são sim reversíveis. Reversibilidade não é um critério para diferenciar um fenômeno químico de um fenômeno físico. Tá errado, tá muito errado. Por exemplo, essa daqui é uma reação, é a reação da produção da amônia, e tá vendo essa seta aqui? Indica que essa é uma reação reversível. E esse aqui é um fenômeno químico, é uma reação química. Nós temos o gás hidrogênio reagindo com o gás nitrogênio e virando amônia, e a amônia pode se decompor e restituir esses gases. Então está muito errado classificar fenômeno químico e físico de acordo com a reversibilidade. Então cuidado se você topar com esse erro por aí, tá? Fique sabendo que está errado. Beleza? Portanto, Guys Nobre, na aula de hoje foi muito produtivo e nós definimos o que é matéria, falamos dos 3 estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Falamos também o que é energia e concluímos que nem a matéria nem a energia podem ser criados ou destruídos, apenas transformados, né? Fizemos justiça ao Lucrécio, certo? Estudamos que as propriedades da matéria são 3, né? Nós temos as propriedades gerais, específicas e funcionais. E por último, entendemos que nem toda transformação é uma reação química, que nós podemos ter fenômenos físicos ou químicos e que isso depende somente se a composição da matéria foi ou não alterada durante essa transformação. Beleza? Então, um grande abraço e reage! Fala, Guys Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.